Fala, turminha. Eu, professor Antônio Filho, vim aqui dar sequência às nossas aulas sobre silagem. Hoje a gente vai estar falando sobre o enchimento e a compactação do silo, os principais cuidados e a importância de realizar uma compactação adequada. Inicialmente, é importante frisar o quê? A compactação e o enchimento do silo, ela deve ser realizada sempre o mais rápido possível, no máximo 4 dias. Preferencialmente, esse processo ele deve ser realizado de forma contínua. Como assim, professor? Eu inicio o enchimento e paro apenas quando eu finalizar a vedação do silo. Eu preciso priorizar, né, o principal objetivo do rápido enchimento, perfeita compactação ou da melhor compactação possível é o quê? Expulsar o oxigênio residual da massa ensilada. Lembrando que esse processo de ensilagem é um processo que deve acontecer, né, de forma anaeróbica. Quanto mais eu conseguir expulsar esse oxigênio dessa massa, melhor a qualidade futura desse material. Nessa figura, né, uma figura que eu baixei do Google as imagens, o que a gente pode observar? Eu estou conseguindo, a pergunta é, observando essa figura, eu consigo afirmar que essa compactação está sendo realizada de forma adequada, de forma bem feita? Assim, de cara, eu já entendo que não. Por quê, professor? Um fato que eu preciso frisar, né, é o quê? A bitola do trator, ou seja, a largura do trator, ela deve ser 1,5 vezes a base menor do silo, ou seja, a bitola do trator ela deve ser 1,5 vezes a largura menor do silo, para facilitar o processo de compactação. Porque se não for assim, eu não vou conseguir compactar essa área central do silo. Ou seja, nesse exemplo aqui, nessa figura, esse trator ele vai ter dificuldade de compactar esse material na área central do silo, visto que as rodas não vão conseguir passar nessa área central. Ou seja, a compactação desse material, dessa massa ensilada, ela está comprometida devido à largura do silo em relação à bitola do trator. Ok? Na sequência, a gente vai fazer um exemplo prático de como avaliar se a compactação está adequada ou não durante o processo de enchimento. Então, se nessa situação de campo, seria um silo tipo trincheira, a forragem é milho, né? E o teor de matéria seca é 35%. É importante frisar que é fundamental eu realizar de forma prévia a análise de matéria seca do material a ser ensilado, porque isso vai determinar a espessura da camada de compactação. Quanto maior o teor de matéria seca, menor a espessura da camada de compactação, ok? Entendendo que quanto maior o teor de matéria seca, mais difícil será eu compactar esse material. Ou seja, é como se eu estivesse tentando comprimir um colchão de ar. Colchão de ar não, um colchão de espuma. Eu compacto, ele volta, eu compacto, ele volta. Ou seja, é importante eu respeitar o teor de matéria seca adequado. O trator disponível nesse exemplo é um trator de 8 toneladas, né, com aproximadamente 8.000 quilos. E a camada de descarga, né, a camada de compactação é de 25 centímetros. Dentro do recomendado. O recomendado é até 30 centímetros. O ritmo de descarregamento nesse exemplo prático é o quê? Cada carreta descarrega 6.000 quilos de forragem. Tempo médio entre carretas é de 15 minutos. Ou seja, em 1 hora eu vou conseguir descarregar 4 carretas e aproximadamente 24.000 quilos de forragem, ok? Vamos dar sequência para o nosso exemplo prático. Uma regra prática, né, uma regra já de ensino é o quê? Para cada 100 toneladas de forragem por hora, serão necessários aproximadamente 800 quilos de peso de trator. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular qual que é o peso do trator ideal para a minha situação anterior. Peso do PT aqui é igual, que é o peso do trator, é igual 24. 24 é o quê? A quantidade de toneladas que eu consigo descarregar no silo por hora. Dividido por 100, né? Que é 100 toneladas que eu consigo compactar de forma adequada com um trator de 800 quilos. Então, eu vou pegar 24, dividir por 100 e multiplicar por 800. 800 que é o peso ótimo do trator para compactar 100 toneladas. Aí eu vou obter 192 quilos. O que seria esses 192 quilos? É o peso mínimo do trator ou do rolo compactador, do que eu for utilizar para compactar minha silagem, necessário para eu ter uma silagem de boa qualidade. Meu trator tem, nesse exemplo, tem 8.000 quilos. A compactação é mais do que suficiente para uma boa expulsão, né? Exclusão de ar. Beleza? Todo mundo entendeu como realizar essa continha?
Regras práticas de campo. Para cada camada de 20 a 30 centímetros, é necessário estar realizando ali 4 a 6 passadas completas com o trator. Ou seja, né, eu vou contar, se o trator vai, é uma passada, se o trator volta, é outra passada. Então, assim, sempre trabalhar ali de 4 a 6 passadas com o trator por cima do material. Ok. Se o material ele tiver com um teor de matéria seco mais elevado, 38%, eu vou ter que fazer o quê? Aumentar o número de passadas. Aí minhas passadas elas vão ficar ali por volta de 6 a 8. Sempre respeitando, né, um enchimento controlado. E no final é importante, né, eu frisar que a passada do trator, para finalizar o processo de compactação, ela deve ser no sentido transversal. Por quê, professor? Porque no sentido longitudinal, que normalmente é o sentido que eu abro o silo, aquelas fissuras podem facilitar a entrada de oxigênio na massa, facilitando que após a abertura, esse material ele estrague mais rápido. Então, eu sempre vou finalizar no sentido transversal para diminuir a entrada de oxigênio nesse material, né, nessa massa ensilada, após a abertura. Ajustes necessários. Se a forragem estiver mais seca, né, com um teor de matéria seca elevado, 38% a 40%, eu vou trabalhar com camadas mais finas, né, de compactação, ali menos de 20 centímetros, e aumentar o número de passadas, como já havia dito. Se a forragem estiver mais úmida, com um teor de menor que 30%, eu posso trabalhar com camadas mais espessas, né, e diminuir o número de passadas. Perfeito? Atenção a efluentes. Então, regra visual. Agora, na prática também, eu posso estar avaliando que o trator deve passar até que a roda não afunde mais, até não deixe mais marcas. É sinal de compactação adequada para aquela camada. Então, assim, passei o trator, a roda, o pneu, o rolo, o compactador não está afundando mais. Então, o quê? Outra regra prática é o quê? Se o turno de enchimento, né, o turno de carregamento, de enchimento do silo, deve ser 20% inferior ao turno de compactação. Ou seja, se eu demoro 10 horas para encher o silo, eu devo ter uma compactação em torno de 12 horas para máxima eficiência, para máxima expulsão desse oxigênio dessa massa. Situação, né? Estou deixando aqui uma atividade para vocês fazerem, né, em casa para treinar, onde eu tenho um silo tipo trincheira, forragem de capim mombaça, teor de matéria seca 32%, um ritmo de enchimento de 80 toneladas por hora e um trator disponível de 6 mil quilos. Perguntas. Qual o peso mínimo de trator necessário para compactar adequadamente? A compactação está adequada ou inadequada? Cite uma ação de correção caso esteja inadequado, ok? Aqui eu tenho um esqueminha, né? Eu quero que vocês façam essa atividade para treinar. Você que está assistindo aí no YouTube e meus alunos que estão assistindo em sala de aula, faça essa atividade para treinar que a gente vai estar corrigindo na sequência, em outro momento. Aqui eu tenho um esquema de enchimento, né, parcial do silo. Isso aqui para um silo grande, onde eu preciso de mais dias para estar enchendo. Então, assim, dia 1, dia 2, dia 3, e o silo pronto. Então, assim, aqui é a forma adequada de estar enchendo esse silo. E o processo de compactação, ele deve ser contínuo. Preferencialmente, eu não parar até vedar o silo. Aqui seriam outras formas de silo, né, silos mais artesanais, que pode estar realizando a compactação por meio do pisoteio, né, usando o próprio peso do corpo humano. É mais comum em silo tipo cincho, em silo tipo fossa, tipo cisterna, mas é válido também. Então, assim, são formas mais indicadas para pequenos produtores. Resumo: quanto maior a velocidade de enchimento, maior a densidade do material, menor a quantidade de oxigênio residual e maior a qualidade do produto final e menor serão as perdas, beleza? Então, assim, até a próxima aula, onde a gente vai estar falando sobre a vedação do silo. Importância e cuidados. Um grande abraço e até mais. Valeu!